Olá, sejam bem-vindos ao NW Podcast. Hoje vamos falar sobre os impactos empresariais da reforma tributária. Temos aqui nossa convidada de hoje, doutora Ana Dolores. Doutora, conta um pouquinho de você pra gente. Olá a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Meu nome é Ana Dolores, eu sou conselheira titular da terceira seção de julgamentos do CARF, atualmente em uma turma preferencialmente aduaneira. Sou doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Minha linha de pesquisa é Comércio Internacional. Tenho um Master of Laws em Direito Aduaneiro pela Universidade de Erasmus, em Roterdã, na Holanda. E um mestrado em Direito Público também. Sou professora de Direito Tributário e Aduaneiro e coordenadora de alguns cursos pelo país, inclusive do Master of Laws em Direito Aduaneiro da Universidade Católica de Pernambuco. A qual eu tenho a honra de ser seu aluno nesse curso de mestrado. E, doutora, a gente trabalhou um pouco junto, realizamos algumas sessões juntos lá no CARF, né? Foi uma honra, então, assim, é um prazer enorme ter você aqui. Hoje também temos o doutor Rogério Nomura, sócio da área tributária do Nelson Williams Advogados. Meu sócio, meu amigo, doutor, conta um pouco de você pra gente também. Bom, o doutor já adiantou, né? Eu sou sócio do escritório já há algum tempo, do Núcleo Tributário. Sou ex-juiz do TIT, ex-conselheiro do Conselho Municipal de Tributos, aqui do município de São Paulo, e sou mestre em Direito Constitucional e Processual Tributário pela PUC de São Paulo. Obrigado, doutor Rogério. É uma honra a gente estar aí trabalhando junto dia a dia, né? Nessa área tão complexa e desafiadora. E o assunto de hoje é a reforma tributária, os impactos empresariais da reforma tributária. Hoje, o cenário nós temos dois projetos de lei, o PL 68 de 2024 e o 108. O primeiro, que já foi apresentado pelo governo, é para regulamentar a CBS e o IBS, né? Então, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. A contribuição sobre bens e serviços vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI, e o IBS vai substituir o ICMS e o ISS, como sabemos, né? Então, nós já temos um projeto de lei que está em análise, inclusive é objeto de audiências públicas e de discussões em grupos de trabalho no Congresso. E agora, recentemente, por último, foi apresentado o segundo projeto de lei que regulamenta o comitê gestor do IBS. E aí sim já traz questões que são igualmente complexas sobre a gestão do IBS, porque vai substituir o ICMS e o ISS. Então a gente está falando de um tributo novo, né, o IVA subnacional, que vai substituir a legislação de 27 estados e de aproximadamente 5 mil municípios. E a gestão disso ela vai ser muito complicada. Esse comitê gestor, que vai ser composto por estados e municípios e o Distrito Federal, ele vai gerir de forma unificada a arrecadação e o controle do IBS, né? Então, o momento é de discussão e também de análise dos impactos empresariais da reforma tributária. Por exemplo, as empresas elas precisam analisar qual vai ser o enquadramento delas. Elas vão se encaixar em algumas das exceções, né, previstas na regulamentação da reforma. As empresas que operam no comércio exterior, e aqui é um assunto que a doutora Ana conhece muito, a gente vai tocar nesse ponto hoje. As empresas do comércio exterior, elas também deverão se adequar à reforma tributária. E como vai se dar isso, né? Os créditos fiscais previstos na legislação, eles serão aproveitados como, né? Quais são as regras para o aproveitamento desse crédito fiscal? Ele precisa ser comprovado para realmente ser aproveitado? Qual vai ser, de fato, considerando o crédito que a empresa consegue aproveitar, e a alíquota média do IVA, né, o IVA federal e o subnacional, que vai incidir em determinada atividade de determinada empresa e o crédito que ela vai aproveitar. Qual vai ser, de fato,
a carga tributária dessa empresa, né? Então, a gente está falando aí de necessidades reais de análise de carga tributária, de provisionamento e talvez até de reprecificação de produtos. Então, a gente tem um cenário bem complexo, bem amplo, que precisa de adequação por parte das empresas. E aqui, vivendo esse dia a dia, o doutor Nomura também tem uma visão sobre a reforma tributária. Doutor, você pode compartilhar um pouco qual a sua visão inicial aí dos impactos empresariais da reforma tributária? Doutor, eu entendo que, e eu acho que isso é consenso, né? A reforma veio realmente com o objetivo de simplificar o sistema tributário, reduzir esse custo operacional para as empresas, né? Lembrando que a CBS e a IBS, ela foi construída, vamos dizer assim, com base no princípio da neutralidade, né? Em que o princípio significa que ele não pode distorcer a forma de produção e organização de consumo. Então, isso eu acho que é uma expectativa muito grande em relação a esse novo regime, esse novo sistema. E até aproveitando aqui, na presença da doutora Ana, eu gostaria de fazer até uma pergunta, né, com foco nesse comércio exterior, e que esse é o nosso propósito, inclusive, nesse nosso bate-papo aqui hoje, em relação a qual o objetivo, né, o que se pretende com base na reforma em relação às exportações. A gente sabe que um dos objetivos, pelo menos exposto pelo projeto, PLP, pela emenda constitucional 132, pelo próprio governo, é no sentido de você desonerar 100% as exportações. E com base nisso, eu gostaria de saber, da opinião da doutora, quais os impactos que a reforma tributária poderá trazer em relação às operações no comércio exterior. Bacana, doutor Rogério. É interessante a gente pensar em reforma tributária para o comércio internacional, porque acredito que as indústrias já esperavam esse projeto há muito tempo, e a simplificação tributária que está sendo trazida pela emenda constitucional 132, ela é essencial. Sobretudo porque hoje, quais são os impostos que incidem sobre uma operação de comércio internacional? Vamos falar aqui primeiro na importação. PIS, COFINS, IPI, ICMS na importação, que é da competência hoje dos estados, além do próprio imposto de importação. Sem contar em algumas taxas antidumping, afins, quando efetivamente ocorrerem, e a taxa de afretamento da marinha mercante, que são valores que oneram potencialmente as nossas comercializações. Isso porque hoje no Brasil nós somos muito produtores de produtos básicos, mas a gente envia esse produto básico para o exterior, mas não industrializa. Ou seja, nosso potencial de industrialização é muito forte, contudo, o país ainda não se desenvolveu suficientemente. O que é que acontece? Com essa simplificação da criação do IBS e da CBS, naturalmente a disposição do PIS e da COFINS e do próprio IPI, que incide sobre a importação, elas estariam mais simplificadas. Isso certamente ajudará os importadores no comércio. Essa transparência, essa simplificação vai trazer muito mais velocidade às operações de comércio internacional. Que velocidade para a gente hoje, sobretudo com os marketplaces e e-commerce, são fundamentais. É a palavra de ordem, é agilidade. Não à toa que a Receita Federal já vem lançando diversos outros programas acessórios, programa Confie, a certificação do operador econômico autorizado, visando essa agilização e esse compartilhamento de informações para facilitar esses procedimentos. A exportação em si, a gente já tem um estímulo à exportação natural dentro da própria Constituição Federal, e a gente já enxerga várias teses tributárias que são utilizadas, sobretudo por transportadoras, para adquirirem créditos, né, sobre esse trabalho que é realizado dentro da exportação. Mas seguramente a gente vai ter ainda mais simplificações. É claro que com a morte do ICMS, a competitividade no quesito ICMS ela vai ser reduzida,
porque hoje o ICMS importação ele é pago para os estados, né? Só que o ICMS ele deixa de existir e vai compor a IBS. E agora a gente vai estar dentro de uma alíquota geral. Isso é um pouco preocupante para os operadores que estão ali, sobretudo as trends, que sempre procuram os estados com benefícios fiscais que também deixarão de existir. Essa carga tributária naturalmente tende a aumentar. Num primeiro momento. Isso quando a gente está falando da regra geral do comércio internacional. Mas um pouquinho mais à frente, a gente vai verificar a criação de PLPs próprios relacionados aos regimes aduaneiros especiais. O PLP efetivamente ainda não foi editado, não está pronto para avaliação, mas dentro do PLP 68 a gente já tem algumas observações, normas gerais sobre as questões aduaneiras, inclusive aos próprios regimes aduaneiros especiais. Muito superficial, mas uma coisa é certa, os benefícios fiscais eles acabam para o comércio internacional, mas os regimes aduaneiros especiais e as zonas de processamento de exportação e as zonas francas, elas continuam. E esses serão diferenciais competitivos básicos e salutares para todo e qualquer operador do comércio internacional. Isso é ótimo, né? Essa expectativa que a gente tem em relação à reforma tributária, o impacto positivo que isso pode, de certa maneira, trazer com a reforma tributária no comércio exterior e tentar realmente fazer com que o Brasil seja muito mais competitivo no mercado internacional, né? Com esse novo sistema, com esse novo regime tributário. De fato, doutora, como bem observado, foi mantida, a ideia é manter a desoneração das exportações, né? Incentivar as exportações, continuar incentivando as exportações no Brasil. E uma das novidades que a reforma traz nesse sentido é o cálculo por fora. Ou seja, hoje os nossos tributos são calculados por dentro, então nós temos muitos tributos embutidos nas operações de comércio exterior, nas exportações, e que encarecem essas operações, né? Com o cálculo por fora, agora a gente já não vai ter esse imposto embutido, o que pode trazer realmente aí uma competitividade até que instantânea a partir do funcionamento da reforma. Mas, doutora, você trouxe um ponto que chama bastante atenção também e que é interessante falar sobre isso, que é a necessidade da alteração de outras legislações que ainda não foram alteradas nesses dois PLs, né? Então, por exemplo, a gente tem COFINS importação, PIS importação, que tem legislação específica. E a ideia da reforma, inclusive baseado na previsão de extinção das contribuições PIS/COFINS que a Emenda Constitucional 132 trouxe, é de fato extinguir por completo o PIS/COFINS. Então a gente está falando aí de uma necessidade também de alterar a legislação do PIS e COFINS importação e de outras legislações todas, né, que regulam as operações internacionais, transnacionais, e então assim ainda tem uma reforma pela frente, né, relacionada ao comércio exterior, né, doutora? Na verdade, doutor Pedro, o que a gente vai acontecer é a gente passar por um regime de transição até 2032, quando a reforma tributária ela é aplicada efetivamente em 2033, e eu não diria que esse problema vai ser só do operador do comércio internacional, mas de todos aqueles que pagam tributos, todas as indústrias, todo o comércio e todos nós, né, que também contribuímos. Até 2032, nós teremos um regime híbrido, no qual as leis que existem, elas continuarão existindo e serão paulatinamente extintas, com a redução progressiva de alíquotas, assim como a nova sistemática do IBS e do CBS, eles também serão paulatinamente aumentados, até que o governo ele verifique, é importante observar isso, que a reforma tributária que a gente trabalha hoje é com a perspectiva de ser dessa forma. É aqui quando a gente sente que, de fato, o direito é a ciência do dever ser. Porque lá em 2032, ainda terá uma nova análise do governo federal para verificar se a reforma tributária, como ela foi aplicada nesse regime de transição, ela funcionou. E se não funcionar, a gente terá novas alterações. Então, é possível, claro, que a legislação do PIS, COFINS, importação sofra alteração, mas, na verdade, ela vai morrer. Porque a gente vai ter um regime híbrido, em que poderemos ter autuações e teremos cobranças nos regimes, ambos os regimes,
PIS importação, COFINS importações, IBS e CBS. Alíquotas menores, mas teremos. Isso a partir de 2027, começando em 2026, aumentando a alíquota em 2027 e assim ficando até 2032. 2032 nós temos uma nova análise para ver se a reforma tributária ela cumpre com essa simplificação, com essa neutralidade que ela promete entregar. E se os números, eles aumentaram como a gente espera que ele aumente, que de fato as importações, é claro que comércio exterior, e eu tomo para si, gosto muito de utilizar o exemplo da China. A China ela é uma grande potência econômica hoje porque ela soube investir em exportações. E um dos focos deles é um regime aduaneiro especial, se é que a gente pode chamar assim, que a gente tem no Brasil, que são as zonas de processamento de exportação. Sim. Eles se tornam um grande potencial econômico para os chineses e podem ser para a gente também. Mas isso é uma regra para todo e qualquer país. Um país, ele se desenvolve, ele transforma a indústria dele mais forte quando a gente importa menos e exporta mais. Não necessariamente numa balança comercial 100% rígida, porque, inevitavelmente, a gente, às vezes, precisa importar um insumo que a gente não produz. Mas nós somos um país com potencial de produção em quase tudo. Na área metalúrgica, na área alimentícia, na área de tecnologia. Nós somos hoje um dos maiores produtores de software do mundo. Nós somos produtores de software básicos para outros países desenvolverem, tais como Estônia, Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai. Inclusive, a minha terra, Recife, é um dos maiores produtores de polos tecnológicos, e São Paulo são os 2 maiores polos produtores de tecnologia. Sem contar na própria indústria interna. O que a gente precisa hoje é fortalecer a indústria para que a indústria ela consiga ser autossuficiente e a gente passe a não exportar apenas o produto, a matéria-prima bruta, mas que a gente possa exportar o produto industrializado, porque é isso que vai fazer com que o tributo fique dentro do nosso país, a geração de emprego direta e indireta também fique dentro do nosso país e, logicamente, todo o comércio se fortalece, mas a gente só vai conseguir saber efetivamente quando a legislação estiver pronta e operando e a gente analisando dados e verificando quais são as melhorias que precisam ser realizadas. É muito interessante essa questão e até aproveitando essa menção sobre o regime aduaneiros especiais, eu gostaria que a doutora Ana explicasse, né, de forma mais simples, se for possível, o que são os regimes aduaneiros especiais que temos hoje, né, o Repetro, o Recof, enfim, e qual é a expectativa a partir da emenda constitucional 132, se vai haver alguma alteração substancial em relação a esses regimes, eles vão permanecer, enfim, porque me parece que são regimes extremamente importantes para o empresário que atua no comércio exterior, né? Perfeito, doutor Rogério. Primeiro, eu acho importante fazer uma distinção aqui, né? A primeira vez que a gente ouviu o Congresso Nacional discutindo o fim dos benefícios fiscais, todo mundo se assustou. E agora? Porque a gente sabe que benefício fiscal é uma válvula de escape de desenvolvimento econômico dos estados e dos municípios. A alíquota do ICMS, do ISS e tantas outras sempre foram usadas como mecanismos de guerra fiscal, e eu não estou dentro daquela doutrina que acha que isso é um instrumento naturalmente ruim. Eu visualizo os pontos positivos da guerra fiscal. Teoricamente, a gente não tem mais, porque os benefícios acabaram. E aí o pessoal começou, nossa, mas e os incentivos à importação e à exportação que existiam? Que são justamente esses regimes aduaneiros especiais e previstos pela Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio sempre orienta para que não haja um protecionismo por parte dos países, para que os países eles sempre se abram, eles comercializem produtos, porque isso é saudável para a globalização em si. Mas é natural que o protecionismo às avessas, ou seja, a gente estimular a exportação e desestimular a importação, é um processo natural, e esse protecionismo às avessas, ele também é concordado pela própria OMC, que regula essas operações de comércio internacional. E no Brasil, o instrumento principal usado no comércio internacional para estimular essas operações são os regimes aduaneiros especiais, que são subvenções fiscais, não são benefícios fiscais. Por isso que eles não morrem com a emenda constitucional 132. Muito pelo contrário. O drawback, o Recof, o Repetro,
as EPEs, as zonas francas, todas elas foram mantidas pela Emenda Constitucional 132. Mas a gente tem as observações na norma dizendo que precisarão ter novas regulamentações. Ou seja, a ideia é que venha um novo PLP próprio, que não é o PLP que regula nem o Comitê Gestor, nem a CBS, nem a IBS. Nós teremos um regulamento próprio dos regimes aduaneiros especiais que os manterão, mas terão uma regulamentação nova. Então, hoje a gente já tem grupos de trabalho estudando as prováveis melhorias que podem ser implementadas, mas o texto da lei nós ainda não temos. Estamos na expectativa, inclusive, eu coordeno um grupo de estudos na OAB do Distrito Federal, que a gente já visualiza algumas possibilidades de melhorias nos regimes aduaneiros especiais que são fundamentais. É praticamente, eu diria que é impossível, não é nem praticamente, é impossível que a indústria, ela forneça o seu potencial e tire do papel todos os projetos que ela precisa e consiga usufruir de insumos básicos para estimular a exportação sem que haja essas subvenções. E a gente oficialmente espera que o PLP saia para a gente observar quais são as alterações consideráveis, mas a notícia boa é que eles não acabaram. Eles vão continuar como estão até o PLP sair e ser aprovado com as novidades. E aí é claro que é super importante que as indústrias interessadas e as empresas que fazem uso desses mecanismos, quando o PLP sair, eles coloquem o debate na mesa, participem das audiências públicas, mandem seus representantes e façam valer a atuação social que é prevista na Constituição para que a legislação ela venha carregada, claro, das vicissitudes que cada mercado tem. Até porque é por isso que os regimes aduaneiros existem, para garantir que os diferentes mercados que atuam no comércio exterior, seja ferramentas, construção, enfim, tantos mercados que eu diria que toda empresa mexe com comércio exterior de uma forma ou de outra, seja importando ou exportando serviço, importando ou exportando insumo, importando ou exportando seu produto final. A gente vive, respira o comércio exterior. Não é palpável, a gente não discute muito sobre isso, mas é fundamental. E é isso que vai fazer o país desenvolver. E quando o PLP sair, é super importante que essas instituições, elas observem os benefícios e os malefícios que haverão para que elas apresentem suas propostas e possam melhorar a legislação. A gente sabe que o Congresso Nacional, o legislador, como é muito bonito a gente falar, sozinho, ele não pensa em todas as possibilidades. Então, a nossa função como operador do direito e as empresas é apresentar a perspectiva de mercado e mostrar as necessidades para que o Brasil ele continue crescendo, já que é essa a ideia da reforma tributária. Bem colocado, doutora. Esse é um ponto que, de fato, ele exige atenção imediata, né? São os pleitos setoriais. Exato. E para a empresa fazer um pleito através de um sindicato patronal, ou da federação, ou da confederação, ela tem que olhar para dentro de casa primeiro, né? Ela tem que saber como ela vai se enquadrar nos tributos novos, que estratégia ela vai ter durante esse regime híbrido, a gente está falando de praticamente um sistema tributário novo, né? De fato, a gente tem uma tributação totalmente nova do consumo, né? Então, a empresa tem que olhar para dentro de casa, se preparar, ver se vai ter aumento de carga tributária, ela tem que fazer um cálculo das operações dela para conseguir fazer um pleito setorial e aproveitar esse momento de debate nas audiências públicas, nas discussões dos grupos de trabalho, e pedir a adequação da regulamentação da reforma tributária, né? Esse de fato, é um momento talvez único e importante para que as empresas estejam unidas com as federações e sindicatos patronais, e conheçam bem o próprio setor, para não deixar passar esse momento, né? Que daqui a alguns anos a gente já vai estar com isso em andamento. De fato, o regime híbrido ele já vai estar... A previsão é que se inicie em 2026. Né? Mas para conseguir efetivamente alterar a regulamentação, as empresas precisam se adequar agora. Ela tem que fazer essa previsão, esses cálculos, análise da legislação nesse exato momento. E é engraçado, doutora, você mencionou a Zona Franca de Manaus, né? A CBS vai substituir IPI, PIS, COFINS, né? Mas o IPI vai ser mantido
na Zona Franca de Manaus. A ideia, o Congresso discutiu em aplicar uma CID, mas não foi aprovado, né? Substituir o IPI por uma CID na Zona Franca de Manaus. Mas vão manter o IPI, porque ele funciona muito bem na Zona Franca de Manaus. Créditos fictos, né, de IPI na Zona Franca de Manaus. Então, de fato, a gente consegue ver uma intenção do Congresso, do governo, da sociedade de modo geral, de manter esse tratamento tributário nas exportações, e não só nas exportações, no comércio, nas empresas que operam no comércio exterior de forma geral, né? Mantendo aí, por exemplo, o drawback, também um bom exemplo que a doutora deu, que as empresas importam um determinado insumo, industrializam o produto aqui no Brasil e exportam esse produto, né? Então a gente vai manter isso, com isso manter a competitividade do Brasil no mercado internacional. Então a gente tem mesmo aí um cenário que a gente pode dizer que é positivo, né, no comércio exterior. No saldo, ele é positivo. Claro que o tempo aqui é muito exíguo, a gente precisaria de diversos podcasts para a gente conseguir abordar todos os... E eu não teria competência para falar de todos os pontos, a gente teria que trazer mais gente, cada um com sua expertise para falar. Mas eu visualizo alguns pontos negativos, mas, de maneira geral, a reforma tributária é positiva. Se a gente parar para pensar que o nosso Código Tributário Nacional atual é de 66, acho que nem vocês eram nascidos em 66, a gente está tendo uma oportunidade aí, cerca de 60 anos depois, da gente realmente discutir as inovações. E eu gosto de pensar da seguinte forma, Pedro. Todo regime de transição é um regime de crise. É um regime de dificuldade. Porque tudo que é novo, ele traz um impacto aparentemente negativo. Só que existem duas formas de você passar por uma crise. Ou você queima pneu para reclamar, ou você vai vender o pneu. As empresas, elas precisam aprender a ser vendedoras de pneus. Ou seja, fazer negócios ainda em meio à crise. Porque, de fato, haverá simplificação que era tanto querida. Claro, sim, não vai ter a redução de carga tributária, como a gente imaginava que seria, até porque a gente se inspira em muitos modelos econômicos em que a tributação do consumo é muito alta, mas a tributação do consumo é muito baixa e a tributação da renda é muito alta, mas o retorno no bem-estar social daquele estado funciona muito bem. Vi de diversos países da Europa, e aqui eu explico, falo especificamente da Holanda, porque eu conheço bem. Para vocês terem ideia, o imposto de renda na Holanda, ele não é só complexivo, em que a gente paga os 12 meses anuais posteriormente, mas também cumulativo, se paga mês a mês. Ou seja, você praticamente é bitributado no imposto de renda, mas a tributação do consumo é muito baixa, e o estado de bem-estar social holandês vale a pena. O que a gente precisa, paralelamente à reforma tributária, é pensar também nessas políticas públicas que vão compensar essa carga tributária que continuará alta, para que o nosso estado de bem-estar social ele melhore. Mas, pegando aqui só o finalzinho do seu trecho sobre a questão do IPI da Zona Franca de Manaus, é algo que eu vejo positivo. Poxa, o IPI vai acabar, mas não vai acabar na Zona Franca de Manaus, que já é uma área de livre comércio, que estimula e vai... Qual é o sentido disso? O sentido disso é manter a igualdade tributária. Porque se eu já dou o benefício daquela região ser uma área de livre comércio, em razão de não ser uma área voltada à industrialização, historicamente voltada à industrialização, tanto é que a Zona Franca de Manaus foi criada no ato das disposições constitucionais transitórias e renovado por mais 70 anos recentemente, quando a ADCT ele acabou o tempo de 30 anos, é porque a área ainda não se industrializou completamente, até porque a região norte a gente sabe de todos os problemas de desenvolvimento e, claro, a própria área de proteção ambiental, que é justo que exista. Mas a partir do momento em que eles já exportam e produzem com diversas desonerações fiscais, nada mais do que justo que incutir naquele produto o produto do IPI, já que os outros estados não gozam do mesmo benefício das Zonas Francas e, obviamente, vão precisar competir em igualdade. Esse é um ponto que eu vejo que a reforma tributária vem se preocupando o tempo inteiro, princípio da neutralidade, princípio da transparência, igualdade tributária, e eu vislumbro a Zona Franca de Manaus como um exemplo muito bom disso, e eu acho que a gente tem muitas coisas boas dentro da reforma, e as que não estão boas ainda está em tempo da gente discutir e melhorar dentro dos PLPs. De fato, esse é o momento, né, de a gente realmente participar da construção dessa legislação, das normas que virão para regulamentar a reforma tributária.
eu acho que esse é o momento mais fácil para a gente tentar pleitear alguma coisa no sentido de aparar todas as arestas que são necessárias para que o sistema tributário ele inicie de forma quase redonda. A gente sabe que necessitarão de ajustes, eu acho que isso é normal, mudança de um sistema de há décadas que a gente já tem e alterar de uma forma esse sistema e querer que ele inicie de forma 100% redonda é muito difícil. Mas pelo menos a gente tentar afastar ou eliminar, vamos dizer assim, alguns pontos negativos, vamos dizer assim, de algumas normas que podem prejudicar aí o mercado, o empresário, enfim, né? Eu acho que essa preparação, até falando com o doutor Pedro quando ele comentou da subvenção, a doutora Ana também falou da subvenção, quando falou dos regimes especiais, eu acho que essa preparação do empresário ele é extremamente importante desde já, porque aí a gente está falando numa transição, de início de transição 2027, que extingue o PIS e COFINS, né? 2029 começa a transição gradual do ICMS, ISS em relação ao IBS. E aí, quando há essa redução, o empresário ele tem que ter em mente de que também as subvenções vão começar a diminuir também gradualmente em relação ao ICMS. Sim. E aí a gente fala também em relação aos créditos que a empresa já possui e que vai chegar no momento em que, quando houver a transição em 2032, 2033, de fato, o início do regime 100%, as empresas que deterem o crédito vai ficar mais difícil, porque a gente está falando de uma expectativa aí de aproveitamento desse crédito do regime anterior em 20 anos. Então, o empresário ele tem que se preparar, né, já desde já para esse novo regime, já na transição. A gente sabe que a transição vai ter um custo, aliás, pode aumentar o custo, porque ele vai ter que, por um período, trabalhar com 2 regimes, né? Até que os dois... Desafiador. Muito desafiador. Então, eu acho que a recomendação nossa, né, e acho que esse é unânime, de que a preparação tem que ser já. Não dá para deixar para depois. Excelente, doutor. Você tocou num ponto que, assim, parece pequeno, ninguém fala, mas é dia a dia, né? O setor de produtos de cimento, por exemplo, já trabalhei com eles, conheço um pouco. São 8 mil indústrias, nível nacional. A gente está falando de 99% dessas 8 mil indústrias de pequenas indústrias. É um empresário que tem lá uma indústria de blocos de cimento, por exemplo. Ele tem o contador que ele usa lá, o contador da cidade, né? Esse industrial, empresário, ele vai ter que contratar alguém, ou o contador dele vai ter que contratar alguém para fazer essa adequação. Existe a necessidade de uma adequação das equipes que cuidam disso para as empresas. Então, a gente está falando realmente de movimentos e providências internas que serão necessárias para as empresas se adequarem nesse momento, né? Então, o bate-papo hoje foi excelente e deu para perceber que, assim, de modo geral, a gente tem que ter atenção para a questão da carga tributária. Por quê? Essa reforma veio para simplificar, não para reduzir a carga tributária, como dito aqui pela doutora, pelo doutor Rogério. Então, a carga tributária é uma preocupação, as empresas, todo mundo, a sociedade tem que ficar de olho nisso, porque pode onerar, e se onerar as empresas, o resultado final é lá no preço do produto. Para nós, cidadãos, consumidor, que vai pagar um produto mais caro. Então, a carga tributária é uma preocupação, né? E por que ela é uma preocupação? O IVA dual, né, que é o federal subnacional, ele tem uma base de cálculo muito ampla. E uma legislação completamente nova. E aí a gente não sabe como a Receita Federal do Brasil vai interpretar a legislação nesse sentido. A mesma preocupação é necessária com relação ao aproveitamento dos créditos fiscais.
a gente tem aí também uma base ampla, vai poder tomar crédito sobre quase todas as aquisições, mas a gente não tem um rol taxativo. Não existe um rol taxativo sobre esses créditos, né? Então, como a Receita Federal vai interpretar o aproveitamento desses créditos? Já existe no PL, acho que até na emenda 132, se não me engano, a necessidade de comprovação do pagamento. Então, a gente não está falando de um crédito totalmente automático, como foi dito pelo Congresso durante a reforma tributária, né? O split payment, que na verdade vai ser um abatimento automático do crédito que a empresa tem e um pagamento automático, né? Então, a empresa vai receber só o valor do produto, da venda, né? O tributo vai ser pago automaticamente pelo split payment. Então, a gente está falando de um sistema não só totalmente novo, mas totalmente automatizado, eletrônico, unificado e que a gente ainda não conhece. Então, são pontos de atenção, né? Carga tributária e a interpretação da Receita Federal no futuro, quando realmente o IVA dual estiver rodando, né? E aí também a gente deu para perceber que no cenário de comércio exterior já a manutenção desses regimes, esses incentivos à exportação, isso aí já é bom, né? Começou bem no comércio exterior, né, doutora? Então, eu acredito que... sim. Eu acredito que tem os pontos de preocupação, mas também tem pontos positivos, que a simplificação, com certeza, só de você tirar do caminho a legislação de 27 estados, né, já simplifica muita coisa. Existe um dado, Pedro, que mostra que mais de 2.500 legislações de ICMS e ISS, elas vão sumir. Então, de fato, antes, quando eu dava aula, eu dizia, olha, se você quiser ser um advogado tributarista especializado em ICMS, escolha o seu rol de atuação, porque é impossível você conhecer a legislação de todos os estados. Agora vai ser diferente. Agora, você consegue ser um advogado mais especializado em IBS, caso você queira trabalhar com isso. Mas vocês falaram muito sobre essa questão das empresas precisam se organizar. Isso eu diria que é crucial. Existem coisas que não está na reforma tributária de maneira clara, mas salta aos olhos, que é a questão da informatização. Claro que as empresas devem e podem fazer os seus planejamentos tributários, desde que não sejam abusivos. É importante sempre deixar isso ressaltado. E há um mês atrás, salvo o melhor juízo, eu dei um curso de reforma tributária na Federação da Indústria de Pernambuco. E foi um curso voltado para empresas. E muitas delas não sabiam sobre o split payment ou a forma de creditação agora, que vai ter um limite de até 150% do valor bruto do faturamento da empresa e vai ter um tempo para você efetivamente retornar aquele valor. Não vai ser totalmente aberto como já existe hoje, não obstante a gente ter algumas discussões mais recentes, acaloradas sobre a questão dos créditos e do uso desses créditos. A reforma tributária traz inovações consideráveis sobre quando eu posso pedir, quando eu posso usar e quando efetivamente eu posso me creditar, se efetivamente houver esse pagamento, que é justamente o split payment. Mas o que eu quero dizer é, as empresas elas precisam desde já se organizar e saber que dinheiro de papel é um negócio que praticamente não existe mais. E da mesma forma como a reforma tributária traz sistemas muito informatizados, essa fiscalização está cada vez mais informatizada. Então, aquelas empresas que estavam acostumadas mas eu não vou gerar nota mais. Mas você não vai ter como não gerar essa nota, porque é tudo automatizado e não existe praticamente dinheiro em papel. Quem estiver achando que o Pix é uma inovação apenas para reformular o mecanismo financeiro do país, está totalmente fora e desenquadrado da realidade. O Pix também é uma forma de regular as empresas. Então, as empresas, cada vez mais, elas vão saber que vão ter que andar na linha. Para elas creditarem, elas vão ter que usar sistemas informatizados. Então, as operações delas vão ter que estarem todas informatizadas e a fiscalização, cada vez mais, ela vai conseguir ser mais eficaz.
Vai ser difícil fraudar o sistema, que a gente sabe que é uma prática muito comum e que precisa ser ponderada, precisa ser... muitos empresários precisam ser reeducados. A gente sabe que a carga tributária é muito grande, mas é importante andar sempre na linha, até para evitar que outras multas sejam aplicadas. E existem formas legais de conseguir fazer um planejamento tributário eficiente, conhecendo as novas normas e evitando qualquer tipo de evasão fiscal, que é o que a gente quer que realmente não aconteça. Existem formas de acontecer. E digitalizar, informatizar toda a sua empresa também vai ser fundamental para que você também tenha benefícios. É por isso que a Receita ela vem criando programas que são parceiros das empresas. Quanto mais parceiro você é meu, mais benefício você vai ter. O Confia é um desses. Agora a Receita está cada vez mais divulgando esses programas e claro que estão efetivamente atrelados à reforma tributária e as empresas precisam saber que esses benefícios eles existem. Quanto mais certo você está, aproveitando as oportunidades negociais, conseguindo adequar a sua empresa a essa nova carga tributária, fazendo um planejamento fiscal eficiente, seguramente você não terá problema. Mas as informações serão transmitidas. Isso não tem como correr. Isso não é o futuro, isso é o agora. Já está acontecendo. Sim, verdade. Me lembrou aquela discussão sobre o supercomputador que a Receita Federal, alguns anos atrás, teve essa discussão, né? Mas é isso mesmo. Realmente, a Receita Federal vai ter um controle e uma fiscalização muito mais abrangente e imediata, né, sobre as operações das empresas. É isso, gente. Foi um prazer falar sobre a reforma tributária, um assunto que dá para fazer vários bate-papos sobre isso, né? Um assunto muito extenso. Obrigado, doutora Ana. Obrigada, Pedro. Obrigada, Rogério. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero ter conseguido transmitir um pouquinho do que a gente sabe, né? E espero poder participar dos próximos, né? Sim. Porque eu acho que o debate, o diálogo, ele constrói. E esse diálogo, ele não pode acabar. Sempre, a gente que está em pontas distintas, né? Eu sempre falo, advogada que sou, mas que não estou. Hoje eu sou conselheira do CAF, mas eu sou advogada. Eu não estou advogada nesse momento. Mas a experiência que a gente traz com a nossa história, com o nosso trabalho, seja no CAF, seja fora do CAF, ele é importante para que a gente possa também acrescentar com as melhorias que a gente espera. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor Rogério. Obrigado, doutor Pedro. Doutora Ana, muito obrigado pela exposição em relação à reforma tributária e os impactos no comércio exterior. Foi excelente. Obrigado mesmo. Excelente. Obrigado. E a gente encerra aqui o NW Podcast, esse bate-papo maravilhoso sobre os impactos empresariais da reforma tributária, os impactos no comércio exterior da reforma tributária. Acompanhe, teremos novas discussões.